certeza de que estava sendo muito bem orientada. Apesar de ter sido um evento totalmente inesperado, a adoção do pequeno Guilherme não causou grandes transtornos à vida de Flora e Juliano. Mas a iniciativa exigiu deles boa dose de desapego e altruísmo, já que o espaço destinado em suas vidas ao filho que pretendiam conceber em breve, passou a abrigar, inicialmente, o filho de Lili. Uma experiente babá foi contratada para ajudar a cuidar do recém-nascido e duas mulheres que frequentavam o centro espírita, e que estavam no período de amamentação, atenderam ao apelo de Flora, passando a doar leite materno para a alimentação do menino, em seus primeiros meses de vida. Como Reinaldo estava de casamento marcado para dali a pouco tempo, Flora e Juliano sugeriram que Dona Francisca deixasse a casa antiga para o filho e fosse morar com eles. A viúva de seu Domingos adorou a ideia, pois, desse modo, além de continuar próxima à filha, também poderia ajudar a cuidar do frágil netinho. O antigo ditado lembrado por Efigênia realmente fazia sentido, pensou Flora, vendo as coisas se encaminharem de forma tão natural. Deus envia o frio, conforme o cobertor. No Centro Espírita do Amor Fraterno as atividades prosseguiam normalmente, inclusive as aulas de canto ministradas por Flora, nas manhãs de domingo. Por meio dessa atividade, criou-se um grupo musical infantil. Os pequenos componentes do coral se dedicavam com muito zelo aos ensaios e cada dia se tornavam mais afinados. Flora foi convidada para fazer parte da equipe de médiuns da casa, já que suas faculdades mediúnicas tornavam-se cada vez mais evidentes. Juliano precisaria se preparar um pouco mais, dedicando-se por mais tempo aos estudos e aos trabalhos de caridade ali desenvolvidos. Participando das reuniões mediúnicas, onde o grupo lidava com tantas situações conflitantes envolvendo habitantes dos dois planos, a esposa de Juliano passou a ter uma ideia ainda mais apurada sobre o que estava por trás dos acontecimentos que envolviam a sua própria vida. O amor imenso entre ela e o esposo, o inconformismo de Ulisses, a afinidade entre seu pai e Juliano, o surgimento de Lili e Guilherme, a presença do espírito Ifigênia durante o sono. Nada daquilo representava mera casualidade. Não havia dúvida de que todos os acontecimentos faziam parte de um projeto estabelecido no plano espiritual. Quanto mais se convencia dessa realidade, mais aumentava em Flora a fé, o desejo de servir e a convicção de que nada do que acontece na vida dos homens é por acaso, que existe uma força extraordinária a comandar o universo e que tudo, de fato, contribui para a evolução de todos. 6 meses depois de nascido, Guilherme, apesar de não apresentar qualquer sintoma de enfermidade complexa, continuava ostentando aquela aparência frágil, e permanecia em estado semivegetativo. Orientada por seu Noronha, Flora passou a levá-lo aos domingos ao centro espírita, onde o bebê começou a receber tratamento espiritual e acabou se adaptando à rotina da casa. Ali ele era muito paparicado. Dona Francisca, que não se desgrudava do netinho, fazia questão de acompanhá-los e de cuidar dele, enquanto Flora e Juliano desenvolviam suas atividades. Ela não abria mão de suas convicções religiosas, dizendo que preferia morrer católica, mas se sentia bem no centro e adorava ouvir as explanações sobre o Evangelho, do ponto de vista da doutrina espírita. 31. Epílogo. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos, não melindrai a nenhum daqueles a quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência. Eze, capítulo 17, item 10. Numa noite de sábado, em que o Centro Espírita do Amor Fraterno estava aniversariando, os trabalhadores da casa organizaram um evento especial para comemorarem a data festiva. Dentre as atividades programadas estava incluída a estreia do Coral dos Pequeninos, comandado pela tia Flora, como as crianças carinhosamente tratavam sua regente. A expectativa era grande, já que os componentes do grupo estavam muito ansiosos para sua primeira apresentação.
Dona Francisca e Juliano, também um pouco tensos, ocupavam a primeira fila de cadeiras, acompanhados pelo silencioso Guilherme, que ficava sempre imóvel, com os olhinhos entreabertos, deitado em seu carrinho ou no colo da vovó. O evento teve início com uma comovida prece de agradecimento, proferida pelo dirigente do centro. Depois, o grupo musical iniciou a sua apresentação. O nervosismo inicial foi vencido logo após a execução da primeira música e, em poucos minutos, as vozes afinadíssimas dos cantores mirins, acompanhados pelo piano divinamente executado por Flora, arrancavam lágrimas emocionadas da atenta plateia, principalmente dos pais daquelas crianças. Para surpresa e alegria de todos, Flora apresentou esta música, cuja inspiração havia lhe surpreendido 2 meses antes, durante os trabalhos mediúnicos da casa, e que foi intitulada de Presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus, construtor do universo, em todas as coisas incríveis que Ele criou. Nas cores das flores que enfeitam os campos abertos, no leve murmúrio do rio que segue para o mar, no encanto do canto bonito do pássaro livre, nos passos incertos de um ser que acabou de chegar. Eu sinto a presença de Deus, construtor do universo, em todas as coisas incríveis que Ele criou. No raio de sol que ilumina a manhã renovada, na luz das estrelas que brilham pela imensidão, no amor fraternal entre os homens de boa vontade, no abraço sincero de quem acalenta um irmão. Eu sinto a presença de Deus, construtor do universo, em todas as coisas incríveis que Ele criou. No olhar da criança que brinca sem medo da vida, na fé de quem segue trilhando o caminho da luz, nos braços que erguem do chão quem se encontra caído, na doce doutrina de amor que nos trouxe Jesus. Eu sinto a presença de Deus, construtor do universo, em todas as coisas incríveis que Ele criou. Ao término da apresentação do coral, que durou quase 1 hora, e que foi muito aplaudida, Flora fez um agradecimento emocionado, falando àqueles que ali estavam: agradeço a Deus todos os dias, por ter nos mostrado o caminho certo, disse ela. Eu e meu esposo chegamos aqui, tangidos pelo sofrimento, e hoje é somente o amor que nos faz permanecer nesta casa. Aqui, reencontramos a paz e a alegria de viver, graças ao acolhimento e à dedicação dos trabalhadores, encarnados e desencarnados, que realizaram um verdadeiro milagre em nossas vidas. Ouvindo a voz de Flora embargada pela emoção, Juliano também se comoveu e sentiu um nó na garganta ao recordar o estado doloroso em que ali esteve pela primeira vez. É por me sentir tão grata, prosseguiu Flora que decidi compartilhar com vocês, neste dia tão especial para o Centro Espírita do Amor Fraterno, uma novidade maravilhosa, que ainda não contei nem ao Juliano. Recebi ontem a notícia e fiz um grande esforço para guardar segredo até agora, pois queria muito que esta alegria fosse partilhada com todos vocês. Eu estou esperando um bebê. Juliano levou um susto e ficou petrificado, olhando para a esposa que, com os olhos banhados de lágrimas, convidava-o para um abraço. Para sair daquele torpor, foi preciso que Dona Francisca o empurrasse da cadeira. Vai lá, meu filho. Está esperando o quê? Juliano correu em direção a Flora e a tomou nos braços, com o coração aos pinotes, enquanto seu Noronha puxava uma salva de palmas em homenagem ao casal. Quando cessaram os aplausos, Juliano, muito emocionado, sem saber exatamente o que falar, acariciou o ventre da esposa e perguntou: como você me faz uma coisa dessas? E Flora, fingindo não ter entendido a pergunta, respondeu com um ar de ingenuidade tão jocoso, que arrancou muitos risos: ei! Eu não fiz sozinha, não, viu? Você também tem culpa no cartório, e arrematou, sorridente. Mas, foi com muito amor. Dentre os inúmeros colaboradores espirituais que acompanhavam a descontraída festividade nas dependências do Centro Espírita, destacava-se a figura diáfana de Efigênia, que também vibrava de alegria e emoção.
O planejamento pré-estabelecido na espiritualidade estava seguindo seu curso. Após um breve período de tratamento e esclarecimento no plano espiritual, Ulisses, agora bem mais apaziguado e consciente, estava retornando à carne na condição de filho consanguíneo de Juliano e Flora, reiniciando assim o processo de reconciliação que deveria ocorrer entre eles. Envergando a veste física de Guilherme, Adamastor já estava há 6 meses inserido no ambiente familiar daquele generoso casal, recebendo o amor e a proteção das pessoas as quais odiara por tanto tempo. Suas limitações físicas e mentais, além de servirem como resgate de suas atitudes equivocadas, tinham também a função de impedir que voltasse a influenciar Ulisses, negativamente. O planejamento para Adamastor, naquela experiência encarnatória, era de ser um receptor de energias benéficas, provindas das atitudes piedosas que sua frágil aparência física provocava nas pessoas. Desse modo, sua natureza embrutecida começaria a mudar e ele passaria a ter uma relação mais positiva com o próximo, dando início a um lento processo de transformação moral. Protegidos pela lei do esquecimento, os 4 conviveriam por um tempo razoável, não mais como inimigos, mas como pais e filhos, unidos pelos sagrados laços familiares. Adamastor e Ulisses receberiam, naquele lar estruturado pelos preceitos do Evangelho de Jesus, o amor, a educação e todos os recursos necessários à sua elevação moral. Caso fizessem bom proveito da oportunidade oferecida pela suprema generosidade do Criador, poderiam galgar importantes degraus nessa escalada, retornando à esfera espiritual em condições bem mais favoráveis do que nas vezes anteriores. E Efigênia, graças ao merecimento auferido em suas nobres ações, estava autorizada a acompanhar de perto a convivência entre eles, orientando-os espiritualmente. Confirmava-se assim a premissa básica dos ensinamentos de Jesus, a cada um de acordo com as suas obras. Ou seja, cada indivíduo é responsável por seus atos e recebe a recompensa de acordo com o seu merecimento. Aqueles que semeiam o mal herdarão uma colheita de espinhos e, os que semeiam o bem, terminam sempre colhendo bênçãos. Efigênia, elevando o pensamento aos céus, agradecia a Deus pela oportunidade de voltar a conviver com os filhos tão queridos, quando um suave acorde de piano encheu os ares e os cantores mirins, atendendo a insistentes pedidos, voltaram a cantar. Eu sinto a presença de Deus, construtor do universo, em todas as coisas incríveis que ele criou. Fim.